Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema esclarecedor. Todos que a gente traz para cá, a gente procura trazer uma nova ótica, né? Não necessariamente uma verdade absoluta, nada disso, ninguém é dono da verdade, muito menos nós. Nós sempre procuramos trazer outras óticas, outros pontos de vista sobre os temas que todo mundo aborda. E hoje se apresentou um tema muito conhecido, né? Quanto se fala sobre isso, quanto se escreve sobre isso. E eu, particularmente, me confesso ainda um ignorante, um desconhecedor dessa palavra, dessas duas palavras que nós vamos tratar o tema hoje, que é éter ou quintessência. Também nem sei se são a mesma coisa, se são coisas diferentes. Eu trouxe alguém que conhece, pelo menos, para poder explicar isso aqui. Eu vou inquiri-lo, como sempre, né? Tentar tirar o máximo dele. Estou trazendo aqui meu querido amigo e irmão de tantos anos, de quase 3 décadas, quase 2 décadas e meia, Rogério de Almeida Freitas. Elan, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, meu irmão. Prazer enorme, mais uma vez aqui, conectado com você e seu público. Eu também, é um prazer sempre receber você, é muito bom, principalmente porque você, não que seja um demérito nenhum, né? Quem não tem papa na língua, eu acho que é uma pessoa autêntica. Eu não tenho papa na língua, você também não tem. Nem por isso não somos pessoas educadas, mas é que a gente expressa o que a gente pensa, isso é bacana. Tem muita gente que tem um medo danado de se expressar, né? Sim. Tem medo de falar, o que o outro vai dizer, por isso, por aquilo, então é isso aí. Eu não devo nada para ninguém, você também não deve nada para ninguém, então tá aí, isso é bacana, e as pessoas gostam. Alguns não gostam, né, da transparência das pessoas, porque eles falam, por que ele é assim? Por que eu não consigo ser assim? Ou por que ele fala assim? Que direito ele tem de destruir os meus sonhos, as minhas crenças, as minhas bases, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Eu não teria preocupação nenhuma em alguém destruir minhas bases se ele fundamentar essa destruição, né? Se você me derrubar, me quebrar inteiro e me mostrar que eu estava errado, assim, que eu estava numa furada, nossa, eu vou agradecer, nunca vou falar mal isso. Então é isso, Elan, mais uma vez, legal, obrigado por ter aceitado, né? Muita gente até me corrige o português, parece que é aceitado, né? Os dois, você fica falando errado no vídeo, então olha só, tanta coisa para falar sobre o programa, fica pegando no pé, que eu falei aceito ou aceitado. Os dois cabem. Então tá, isso aí. Então, Elan, éter, todo mundo fala em éter, que coisa linda, né? Nossa, se fala, tem gente que fala bonito, ou no éter, tá no éter, vem do éter, isso aqui, aquilo lá. Eu acho achismo, não é ciência nem nada, eu acho que a maioria não sabe do que está falando. Eu, particularmente, todas as vezes que eu falo éter, eu não sei o que eu estou falando. É porque você tem que saber, pô. Eu falo éter porque eu imagino que seja alguma coisa que eu vou querer ver se hoje eu consigo destrinchar aqui. Elan, o que é éter? E o que é essa palavra tão bonita? Nossa, palavras bonitas são maravilhosas, né? Quintessência. Parece que Einstein falou em quintessência, né? E como você domina bem esses temas aí, manda brasa. De fato, é um assunto que permanece em aberto. Nós não temos ainda, mesmo com a evolução formidável que se deu na física teórica, na cosmologia, na física quântica, na própria tentativa filosófica de se associar a essa busca, o entendimento do tecido, do espaço-tempo, do qual nós estamos mergulhados, que compõe o universo no qual vivemos, ele ainda carece de formulação teórica absoluta. Não há conclusões absolutas. Mas, fazendo uma leitura de tudo que os grandes cientistas pensaram, né, e talvez um dos mais avançados deles seja o Erwin Laszlo, que remonta, inclusive, a questão do éter ao chamado tecido acástico ou acástico do universo, que é uma expressão sânscrita. Tá. Né? Mas, assim, na minha perspectiva, na minha visão pessoal, e eu sou um leigo, mas juntando o que eu aprendi e continuo tentando aprender com os caras, os homens e mulheres que dedicam as suas vidas a tentar decifrar isso, né?
O nosso universo ele é finito, não é infinito. Ele é finito, ele tem um fim. Não é que se a gente sair daqui voando até o limite do universo, a gente vai bater numa parede. Não é isso, não. Mas tem um limite. Um limite em que é dado exatamente pela existência desse tal do éter, que eu chamo o éter de uma piscina quintessenciada de partículas fundamentais que ficam no limite entre matéria e energia. Né? Tá. Então, o mais fundamental que existe de matéria, antes dela se transformar em energia, e a mais fundamental vibração de energia, a vibração de energia produz a mais fundamental das micropartículas, é uma coisa intermediária aí, que a gente poderia chamar de uma piscina, tá certo? De energia que se transforma em matéria, que se desmaterializa, que se materializa, são bilhões de vezes em um segundo. Isso acontece no chamado tempo de Planck, que é o menor tempo possível. O menor tempo possível não é um segundo do nosso tempo. Em um segundo ocorrem bilhões de pequenos micromomentos, e o menor momento desse chama-se o tempo de Planck. Nesse momento aqui, o universo se materializou e desmaterializou, a gente nem nota. E isso ocorre bilhões de vezes em um segundo. Então, essa coisa que estaria no meio da materialização e desmaterialização, que alguns cientistas chamam campo quântico, que eu chamo nos meus livros de campo quântico de modelar realidades, seria o éter, seria essa quintessência é um mar de partículas se transformando em energia e voltando a se transformar em partículas. Deixa eu te fazer... Isso é uma mera definição pessoal, tá? Claro. Alerta que isso não é ciência. É minha opinião sobre a ciência. Mas só essa introdução que você deu já me faz fazer já me traz duas questões. Primeiro, você falou do universo finito. Quando esse universo, eu chego na finitude desse universo, eu encontro o quê? O outro universo, eu entro no multiverso ou não tem nada a ver? São coisas totalmente diferentes. Primeira pergunta. São diferentes. Os cientistas não sabem, mas eles dizem que é o nada. Quando você sai desse nosso universo, tá certo? Esse nosso universo ele não está em alguma coisa. Ele é tudo, ainda que seja finito. Mas sair dele implica não numa questão geográfica, mas numa questão interdimensional. Interdimensional, exatamente. Não tem nada a ver com o multiverso, essas coisas? Ou não. Aí é outra história. Mas é assim, se você pegar uma bacia com água, tá? E soltar uma pequena pedrinha na bacia, as ondas começam a fluir do centro para a borda, né? E o que implica dizer que a informação que essa pedrinha que caiu na piscina, ou uma outra gota d'água que caiu na água dessa bacia, todas as informações de todas as movimentações, de todas as moléculas que compõem a água daquela piscina, essas informações elas vão estar depositadas em algum momento na borda, onde a água bate na borda da bacia. Tá. Supostamente, se a gente tirasse um pedaço da superfície de toda a borda da bacia, aonde as informações das moléculas de água foram levadas pelas ondulações, e a gente conseguisse colocar essa fita dimensional numa máquina que produziria uma realidade tridimensional, esse filme tridimensional, ou melhor, esse filme, podemos dizer bidimensional, pouco importa, contaria para a gente todas as informações que as moléculas da água daquela piscina retêm. O que é que, espantosamente, a física quântica já provou? Que o nosso universo finito é como se fosse uma bacia, ou seja, as bordas do universo seriam as bordas dessa bacia imaginável,
dessa bacia que a gente está só aqui vislumbrando. E o que seria a água da piscina? São os elétrons. O chamado emaranhamento quântico, ou entrelaçamento quântico dos elétrons, faz com que essas palavras que nós estamos aqui falando, a pulsação do seu cérebro em me escutar, o bater de asas de uma mosca, de um pássaro, o que qualquer ser humano está pulsando, pensando ou sentindo ou falando, o que qualquer pássaro está cantando, tudo isso são informações que correspondem a essa pedrinha caindo no meio dessa piscina, e todos os elétrons do universo recebem essa informação, só que não é no tempo que a gente imagina, é no chamado não-tempo, é na não-localidade. Não gasta, segundo a física quântica, 1 segundo para que as informações que surgiram nos meus elétrons e nos seus cheguem na borda do universo. Ok? Então, todas as informações produzidas em qualquer lugar do universo, e aqui nós estamos falando de mais de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, aquela história toda. Então, qualquer coisa, ou seja, tudo que se movimenta nesse mar de elétrons, chega na borda do universo. Qual é a questão? Se a gente conseguisse tirar uma fita da borda do universo e colocasse num supercomputador quântico, este reproduziria todas as informações que foram produzidas no universo até aquele ponto. Porque qual é o detalhe, Stack? Não é que a informação fique efetivamente na borda. A informação fica na memória de cada elétron. Existe um físico nuclear francês, Charron, que nos anos 70, ele basicamente provou que das partículas fundamentais, prótons, nêutrons, fótons, elétrons, o elétron tem memória. Tudo o que ele vivencia, ele guarda nele mesmo. E passa para o outro vizinho, porque os elétrons, eles nunca se separaram, eles formam essa éter, que seria a água do nosso universo, né? A água está toda junta sempre. O éter está todo, os elétrons estão sempre juntos, só que a gente não nota. Mas a gente está mergulhado nisso, ou melhor, o meu corpo, o seu, tudo que existe é condensação temporária de elétrons que foram atraídos por elementos químicos que compuseram moléculas e as moléculas terminaram formando os nossos corpos. Então, veja bem, a informação produzida pela mente de Eustáquio, pela mente de Rogério, pela mente de qualquer ser, os elétrons anotam em si mesmo como os segredos dos pensamentos de Eustáquio, de Rogério. Os elétrons retêm tudo neles. E essa piscina universal de elétrons, o contato que um elétron tem com o outro através do emaranhamento quântico, faria disso um oceano de partículas indissociável. Ou seja, é o mesmo que a água de uma piscina. Isso aí é o éter também. Os hindus chamavam isso de registro do Akasha. Do Akasha. Do elétron. Os registros que não se perdem, porque ficam marcados, entre aspas, no Akasha, ou seja, no elétron. Aí a coisa é mais complicada ainda. Por quê? Porque no nosso universo existe o quê? Buraco negro. E o que é que o buraco negro faz? Segundo Stephen Hawking, a famosa radiação Hawking, né? Que quando qualquer coisa se aproxima do horizonte de evento de um buraco negro, é chupado por esse buraco negro. Verdade. O que é que os caras descobriram? A informação que vai dentro de um elétron, o buraco negro, pega para ele também. Só que essa informação foi produzida num cenário 3D, tridimensional, que é a piscina dos elétrons. Mas quando ela cai no buraco negro, ela passa a ser 2D. Ou seja, ela é sugada de um universo 3D e levada
provavelmente para um universo paralelo ao nosso, que recebe essas informações por meio desses buracos negros que seriam, entre aspas, uma espécie de wormholes, passagem entre dois universos, ou entre duas dimensões, que vai. Então, a informação ela não se perde. E o pior, ou o mais formidável, a quantidade de elétrons que existiu no início do Big Bang, e o nosso universo foi se expandindo, mas a massa de elétrons que tem aqui, eu não poderia chamar, cientificamente isso não é uma afirmação correta. A quantidade de elétrons que tem no universo, ela nunca aumenta nem diminui, ela só se transforma. Eu ia te perguntar esse negócio da expansão e retração do universo, como é que fica essa questão? Retração já era. Os cientistas, assim, segundo os cientistas, e segundo... Vamos primeiro falar nas mitologias, depois eu falo em ciência. Vamos lá. Essa história toda nas mitologias começa com o mito do ovo cósmico. Não existia nada, de repente surge um ovo, esse ovo quebra, surgem três coisas. Dois universos e o Criador caído em um deles. Na mitologia chinesa surge o Yin e o Yang junto, e Panku caído no Yang. Na mitologia ariana, hindu, surgem duas locas, dois universos, o Brahmaloka e o Buloka, e Brahma, o Criador, caído no Brahmaloka. Então, o mito do ovo cósmico, presente em todas as mitologias do passado, as principais, mostram que, do nada, surgiu esse ovo cósmico. Os cientistas chamam o ovo cósmico de singularidade. Do nada, de repente, surge uma singularidade que, no seu mais breve primeiro momento, teria sido formado de quarks e gluons. O que é isso? Quark é a menor condição em que a matéria consegue existir no âmbito do nosso universo. Então, três quarks se juntam, por quê? Porque nessa sopa, além de quark, tem os bósons, chamados gluons, que servem como cola. Então, três quarks se juntam, colados pelos gluons, e formam o quê? Um próton. Outros três se juntam, formam um nêutron. Aí surge a primeira força que ninguém sabe de onde veio, só que a mitologia hindu diz que isso aqui é a energia sáttva de Vishnu, unindo a energia rajas de Brahma, que criou o que não devia. E então prótons e nêutrons formam um núcleo atômico. Aí surge uma outra força que atrai o lepton ou elétron, e assim estaria formado o elemento químico mais simples que deu origem ao nosso universo, que é o hidrogênio, que é um átomo que só tem um elétron e um núcleo atômico. A massa de hidrogênio foi formando grandes massas gasosas no universo, e esses se transformaram em estrelas, começaram a transformar hidrogênio em hélio, e assim as estrelas de primeira geração encheram o universo, né, com esses elementos. Só que uma estrela ela surge, quando queima o seu combustível todo, ela explode, volta a ser uma massa gasosa. Mas na hora em que ela explode, ela atinge temperaturas tão altas que ela começa a criar outros elementos químicos. Então, aqueles elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, no início do universo, só tinha, para simplificar, hidrogênio e hélio. Aí, na medida em que as estrelas foram nascendo e morrendo, foram produzindo mais novos elementos, até que a terceira geração de estrelas produziu elementos químicos mais pesados, tipo ferro, cálcio, níquel. É quando se formaram os planetas rochosos como a Terra, porque até então parece que só existia planeta gasoso, tipo Júpiter. Só que isso tudo começou a se dar na medida em que essa pequena sopa de quarks e gluons explodiu. Eu não gosto muito do termo explodiu, os cientistas chamam expandiu. Houve alguma explosão e isso começou a se expandir. Só que aí entra a questão inflacionária, que é uma
tese científica, aceita pelos cientistas, obviamente, que dizem que o universo não foi fazendo assim, ele fez assim de repente, que é a chamada inflação. Aí continuou. Né? Então, hoje, de acordo com as últimas medições, essa explosão aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. Há cerca de 9 bilhões de anos atrás, essa explosão que no início fez assim, começou a... Ela, quando chegou a cerca de 9 bilhões de anos, ela começou a acelerar a expansão. E até hoje está acelerando. Nossa. Aí, segundo esse a negócio mitologia... de contração não existe, então. Já era. Tá. A mitologia hindu diz que isso é a energia tamásica de Shiva, garantindo que... chamada entropia, garantindo que isso vai acabar porque não devia ter começado. Foi uma obra imperfeita. Então, nessa perspectiva, o chamado Big Crunch, que seria a perspectiva de que a gravidade um dia iria fazer diminuir ou mesmo parar a expansão cósmica para reunir tudo no mesmo ponto inicial, o chamado Big Crunch, isso já não tem mais como ser no cenário atual. O cenário que cientistas lidam, né? Ainda que alguns deles dizem que é cedo para se ter certeza de que isso um dia não vai parar e voltar a se reunir tudo no mesmo ponto, que seria o Big Crunch, mas a maioria dos cientistas já admitem que o cenário possível para o universo ou é o grande esfriamento, porque cada galáxia está se afastando da outra. Então, hoje a gente vê estrelas dos céus. Daqui a 40, 50 bilhões de anos, você não vai ver mais nada, porque vai estar tudo tão distante uma da outra que ninguém vê nada. E, assim, além disso, o espaço entre as galáxias está se expandindo, é isso que provoca a chamada expansão universal a partir da energia escura, que seria essa energia que faz com que o universo se espalhe, se desagregue, nem que não queira, é chamada entropia. E, no final, essas moléculas que se juntaram vão se desagregar, os átomos vão se desagregar e tudo se acaba. É o cenário para frente. Então, essa piscina, o éter, seria rasgado, destruído, quando a última estrela queimasse o seu último combustível de hidrogênio que tem. E quando a expansão cósmica chegasse em níveis que as leis da física deixariam de existir. Mas você disse há pouco assim que tudo se renova, né? Porque continuam explosões, essas explosões dão... Enquanto tiver hidrogênio como combustível de estrela, que vai ser deixado nas explosões no final da vida das estrelas, para criar novas massas estelares, das quais surjam novas estrelas, enquanto tiver esse jogo, o universo se mantém. Mas existe a possibilidade de um dia cessar de ter hidrogênio, por exemplo? Não é que existe a possibilidade, existe a certeza. Um dia vai acontecer. Olha, tá. Agora, vamos lá. No caso do nosso Sol, a quantidade... É igual a gasolina de um carro. Você sabe que vai andar tantos quilômetros, ela acaba. O combustível de uma estrela se acaba a certa hora. A do Sol já tem... O Sol é uma estrela média. Ela já viveu cerca de 4,9 bilhões de anos, já queimou metade do seu combustível e os cientistas dizem que vive mais outro pedaço desse. Mas aí depois ela... Acabou. Tem razão. Aí, e nós dependemos dela, né, como para viver, então a extinção aqui é uma coisa certa. Eu concordo com você. Isso é provado cientificamente, inclusive. Né? Não tem, é questão de tempo apenas. Né? Pode ser 1 bilhão de anos, como pode ser 4, 5, 6 bilhões de anos. Mas que vai acabar, vai. Você falou, a segunda questão que me veio, você falou matéria e energia. Matéria e energia. Eu sempre entendia, ou entendo até hoje, que a matéria é um tipo de energia. Por exemplo, você, do jeito que nós estamos físicos assim, somos um tipo de energia em velocidade menor. Se eu consigo acelerar a minha energia, ou se eu tiver domínio sobre esse ânima, sobre essa energia, ânima não, é outra coisa, sobre essa energia que me move,
Se eu conseguir acelerá-la, eu vou sutilizar o meu corpo, eu vou ser mais sutil, né? Não vou ter tanta densidade, e isso é uma aceleração dessa energia. Então, matéria e energia não seria a mesma coisa, só dependendo do nível de aceleração que você consiga dar nisso aqui? O tal de. E aproveita e me dá uma explicação, aproveitando para a gente aproveitando para aproveitar. O Merkabah, o que é, afinal, esse tal de corpo de luz? Seria essa aceleração do que me move aqui, dessas moléculas que você acabou de dizer no meu corpo, e de repente eu adquiro o meu corpo de luz, eu sou capaz de desaparecer aqui, reaparecer ali, eu tenho domínio sobre isso. Como é que é essa questão? Matéria e energia, Elan? Aí a gente tem que falar um pouquinho de ciência, mas para chegar no Merkabah, a gente tem que sair da ciência e ir para o campo esotérico. Isso. Mas, assim, de fato, a teoria ou a tese científica que melhor explica essa questão de energia se transformar em matéria é a teoria das cordas, ou a teoria M, que é um pouco mais avançada. Mas o que é que a teoria das cordas diz? Que a energia existe e, dependendo de como ela vibre, é a mesma coisa que você pegar uma corda de violão e tocar a corda e vai colocando o dedo nos trastes e o tom vai mudando. Então, devido ao tom, de acordo com a forma como a corda vibre, ela emite uma vibração distinta. Essa vibração distinta produz quarks, que já vão se reunindo de acordo com o que veio de força nessa vibração do toque da corda, né? Se transforma em próton, nêutron, fóton ou elétron. E alguns também falam nos neutrinos. Então, dependendo de como a energia vibre, essas partículas fundamentais seriam criadas. Mas aí entra um probleminha. Quem é que diabos faz a energia vibrar dessa ou daquela forma? Exato, aí é que está. E aí? Aí cientistas morrem, porque dizem que é o acaso, né? É como se esse universo todo tivesse sido criado ao acaso, ou é como uma tempestade passando por um depósito de ferro velho e termina construindo um avião, um Boeing 747, também ao acaso. É imaginar. Mas aí entra o quê? A física quântica diz que não. A consciência age sobre a energia e essa energia, de acordo com o toque da consciência, se transforma em próton, nêutron, neutrino, elétron, fóton, o que for. Então, a física quântica diz o quê? Que existe uma consciência, que os cientistas não quânticos detestam, porque aqui está o Criador, Deus, ou seja lá o que for. Isso. Uma consciência age sobre uma massa de energia modulável, que eu chamo nos meus princípios uma matriz quântica. Essa matriz quântica, que é um mundo de possibilidades, um campo de possibilidades, pode criar qualquer coisa, mas vai criar aquele tipo de matéria que aquela consciência preferiu, determinou. Aí surge a energia condensada feito matéria, obedecendo à receita da consciência. De fato, então, a matéria seria uma energia apenas, entre aspas, condensada do jeito que a consciência quis. Ponto. Esse primeiro cenário, falando de forma simples, assim, seria misturando aí teoria das cordas, física quântica, para a gente entender um pouco. Tá? Sim. Mas aqui tem um detalhe. Nós temos que chegar no Merkabah, que você perguntou. Né? Isso aqui cria os elétrons. Desculpa, isso aqui cria os átomos, os elementos químicos que compõem a tabela periódica. Ok? Sim. Mas qual é a consciência que fez com que surgisse o corpo de Rogério, o corpo de Eustáquio? Não foi essa consciência lá no início, porque essa só criou as leis do joguinho. Ou seja,
criou as leis de que nessa piscina quântica iria existir, como as partículas mais fundamentais, quarks se transformando em prótons, nêutrons, iriam existir os elétrons, os neutrinos e os fótons a partir do momento em que a luz chegou. Então, a consciência inicial criou essas regras e também as leis básicas do eletromagnetismo, da gravidade, a lei nuclear forte e a lei nuclear fraca. São essas 4 leis que basicamente organizam os quarks, gluons em prótons, nêutrons, elementos químicos e por aí vai. É como se alguém tivesse transformado a massa quântica de modular realidades num tipo de piscina, num tipo de éter, num tipo de elemento quintessenciado, cujas regras básicas seriam essas. Mas aí agora outras consciências iriam incidir sobre esse joguinho e criar os seus próprios algoritmos biológicos, e a partir daqui entra em jogo um outro tipo de poder que não o de Deus, vamos assim dizer, daquela consciência inicial. Entra o poder dos agentes espirituais da vida que começam a criar espécies através de campos mórficos que reúnem propriedades genômicas específicas de cada espécie, já que cada espécie tem o seu genoma. Nós, humanos, temos 28.869 genes entrelaçados que termina criando corpos humanos, todos eles muito semelhantes, mas com pequenas diferenças, que correspondem a pequenas diferenças no nosso genoma. Aí, qual é a questão? A questão é que um elemento químico vibra, um elétron sozinho vibra, mas um corpo humano, que é um porrilhão de elétrons, de elementos químicos, vibra de um outro jeito. Aqui já surge o que eu chamo de pulsação. Né? A gente não sabe, mas dentro da nossa caixa craniana, o nosso cérebro ele flutua dentro de um certo líquido que tem na caixa craniana. Ele, em 1 segundo, ele faz cerca de 7 movimentos indo para frente e para trás. A gente nem nota. Como também o nosso coração, a cada vez que ele bate, ele, em 1 segundo, as moléculas que compõem o coração, os elementos químicos que compõem as moléculas, tudo isso está vibrando. Então, isso aqui, ou seja, um corpo humano, é algo que pulsa o tempo inteiro, criando o seu próprio campo, vamos chamar de magnético, não devia não, mas que a gente costuma chamar de aura. Aí a aura de cada um de nós vem de acordo com o que os elétrons do nosso corpo costumam guardar das besteiras ou das merdas que a gente pensa. Não tenha dúvida. Aí entra a questão de hábito alimentar, postura psicossexual, não de ser isso ou aquilo, mas o que eu digo é de viver a vida sexual de um modo minimamente espiritualizado, sem ser totalmente animalizado. Então, dependendo dessas gradações ou desses gradientes de voltagem pessoal, esse corpo espiritual, esse ovo vibratório que rodeia cada um de nós, o chamado Merkabah, ele existe. E ele é de um jeito ou de outro, ele emite uma fragrância desagradável ou uma fragrância agradável. Então, você está me dizendo que todo mundo tem o seu Merkabah. Tem, sim. Tem, então tá. O que se fala dentro do espiritualismo é que o Merkabah é um negócio a ser conquistado, que é o corpo de luz, e aí você fica todo iluminado, essas coisas. Se você evolui, chega lá, mas se você não evolui, você tem o Merkabah, só que meio sem futuro. Entendi, então tá. Então é uma coisa que você já tem e você o desenvolve, aí você transforma realmente no... É a aura, pessoal, é o resultado do que é emanado de você. Sim. Basicamente, cada um de nós, como ser humano, é uma antena que emite e recebe energia. Então, aquilo que os espíritos, o próprio Divaldo Franco, médium espírita, fala com muita propriedade.
o mal que me faz mal não é o mal que me faz, mas sim o mal que eu possa desejar a alguém, porque isso me transforma numa pessoa má. Se eu desejo mal ao Eustáquio pode nem saber que eu desejo esse mal para ele, a aura de Eustáquio nem está nem aí com isso, mas a minha aura, já que eu desejo mal ao Eustáquio, ela começa a vibrar feio. Porque quando eu desejo mal a alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo, porque esse mal eu não marco na pessoa, eu marco em mim mesmo. Se a pessoa a quem eu desejo mal for babaca e começar a entrar na minha sintonia, aí ela termina se prejudicando também. Mas se não, é um problema meu. Aí o meu Merkabah fica pesado. Tá, você está me lembrando uma passagem, independente de quem acredita ou não acredita, estou falando de leituras passadas aqui. Ramatiz descreveu-nos numa certo livro que não me vem à memória agora, como cadáveres, a gente fedia, disse que a gente cheirava mal, né? O ser humano cheirava mal, então ele conseguia identificar, vamos dizer, do plano que ele estava ali e tal, que a gente comia carne, esses pensamentos que você está falando, tudo, então a gente era um ser fedorento aos olhos espirituais. Como é que a gente. Isso é verdadeiro, vamos dizer assim? Nós somos identificáveis através da nossa vibração, como você está acabando de dizer, aqui ou não? Somos. Cada um de nós tem uma fragrância, pessoal. Não tem duas iguais. Do jeito que cada um de nós tem impressão digital única também. Sim. Mas aqui implica um comentário ou uma reflexão. Vamos lá. Ramatiz, Cecílio Mais, que foi o seu médium principal, né? Professor, isso. E mais uma grande gama de espíritos, eles sempre pontuaram por uma questão chamada pureza, que eu respeito. Mas, assim, os essênios, na época de Jesus, eram ramatizianos, desculpe a brincadeira, ou seja, sim, dá para entender. Ramatiz, de fato, era essênio. Mas, assim, qual foi o problema de Jesus e João Batista? João Batista, o cara que anunciou Jesus, ele era filho de primo de Maria, mas só que Zacarias e Isabel eram bem mais velhos que Maria e José. Sim. Mas os seus filhos tinham a idade parecida, João Batista e Jesus, e só que João Batista, pelos pais terem morrido logo, na sua tenra idade, porque já eram muito velhos, foi criado por famílias essênias. E a visão de João Batista sobre o Messias era que o Messias deveria ser puro nos termos que os essênios falavam. Tá. E os essênios não comiam carne, não tinham certos... eram cheios de regras comportamentais. Só que Jesus não estava nem aí para isso. E Jesus comia cordeiro, carneiro, bebia vinho, e Jesus dizia para os essênios, não é o que entra pela boca de um homem, isso, de um ser humano, que vai fazer ele ficar isso ou aquilo. No atual estágio humano, é o que sai da boca dele, que faz com que ele fique fedorento ou cheiroso. Ele não disse assim, mas sou eu que estou dizendo. Claro. No nosso atual estágio, aqui, isso que Ramatiz falou, e é real, de fato, os corpos que têm uma alimentação pouco regrada emitem vibrações não tão belas quanto poderiam ser, mas isso não quer dizer que o fato de você ter um hábito alimentar X defina a sua beleza espiritual. Porque a beleza espiritual não está só nisso, está principalmente no movimento da sua consciência. Na medida em que você gera ondas belas, essa beleza até pode transcender o seu hábito alimentar desregrado. Mas você pode ser o mais puro dos seres humanos no sentido de não comer nada, se seus pensamentos, se seu temperamento espiritual for ruim, for de baixo nível, não tem jeito. Ou seja, tem jeito para aquele que come chiclete, pedra, vidro, claro, mas é um bom ser humano. Para esse aí tem jeito. Agora, para aquele que só come, é puro, mas o pensamento é complicado, para esse aí não tem jeito. Fede. Realmente a gente tem que ir além do pé da letra dessas questões para você entender. Você disse há pouco,
na questão do éter e da quinta essência, e pelo que você descreveu, nós somos a perfeita definição do microcosmos dentro do macro, né? Nós somos um pequeno universo, cada um de nós é um pequeno universo, é um universo desse que você acabou de dizer. Em assim sendo, penso eu, e aquilo que eu ouvi agora de você, nós temos os nossos limites aqui, né? Tudo isso. Como é que é isso? Vamos trazer esse universo que você acabou de explicar para o universo Elan, Eustáquio, todo ser humano aqui. Como é que a gente pode fazer isso aí andar em consonância, vamos dizer? Porque o universo tem uma inteligência, ele tem uma consciência, como você disse, ele tem uma inteligência que se move, você percebe, independente da sua vontade ou da minha, o sol você vai ter dia, vai ter noite, vai ter tudo aqui, tal. Então existe um negócio que anda. E como é que a gente pode ser dessa forma para andar em consonância com o universo? Eu acho que aí ficaria muito mais fácil a gente alcançar essa uniformidade e realmente adquirir essa consciência do universo, digamos assim. Os seus ancestrais gregos, eles criaram basicamente duas escolas maravilhosas nos últimos 7 séculos antes da era de Jesus. Lá atrás, quando Tales de Mileto, quando Anaxímenes, quando Parmênides, criaram 1001 preocupações sobre como seria o universo, né? Aquele foi um período cosmocêntrico. O cosmos estava no centro do pensamento dos primeiros filósofos. Nunca ouvi essa palavra, olha só, cosmocêntrico. Olha de Huberto Roden. Esse termo eu roubei nos meus estudos, eu uso influenciado pelo trabalho de Huberto Roden. Mas logo depois dessa leva de filósofos maravilhosos, que foi até Pitágoras, né? E a ciência quântica hoje basicamente comprova que aqueles caras, à maneira deles, tinham razão. Aí surge Sócrates, surgem os sofistas, que tiram o cosmos do centro da preocupação filosófica e colocam o homem, ou seja, o antros. Então surge o antropocentrismo. Tá. E aqui, entre os sofistas, que também eram antropocêntricos, tal qual Sócrates também colocava o ser humano como sendo o objeto a ser entendido, porque a visão universal dependia de como o micro-ser humano, na sua visão particular, poderia entender. Então tinha que ser definido primeiro esse microcosmos humano para entender depois o universal. Aí aqui entra algo formidável, mas não é nem de Sócrates, é de Protágoras, que era um sofista, quando ele diz que o homem, o ser humano, era a medida de todas as coisas. E, de fato, é. Na visão antropocêntrica dos sofistas, de Protágoras, essa proposição genial de que o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, é a coisa mais óbvia que existe. Por quê? Porque é a racionalidade humana que está tentando medir tudo. E mede com a justa medida que cada um de nós puder dar aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. A ciência diz, não, vamos medir aqui de um jeito, usando o método científico, e fique independendo da minha opinião, da sua, mas que a gente comprove laboratorialmente. Maravilha! Isso é o que de melhor nós fizemos até hoje nessa busca. Porém, a ciência tem limites. E o universo, a vida, é muito maior do que o que a ciência até hoje conseguiu perceber. Tem mais coisas. Então, continua a valer a medida de Rogério, a medida de Eustáquio, a medida de quem quer que seja. Né? O ser humano é tão engraçado, qualquer um de nós pode fundar numa esquina uma igreja. Qualquer um de nós pode fundar numa esquina um centro espírita e a gente ser o dono daquilo ali. E espírito, Deus, todo mundo vai caber na medida que como dono de igreja, ou dono de um centro espírita, deixar os espíritos falar através de médium. Então, assim, nós somos a medida. E isso é tremendamente importante e essencial ser compreendido. Mas qual é o drama? Nós, seres humanos, somos condicionados a colecionar certezas que a gente não sabe medir.
alguém começa a dizer uma coisa 1000 vezes, aquilo você incorpora como sendo verdade, mas só que não é verdade, é uma questão de crença. Aí a crença ferrou com a gente, porque nos apequenou, nos fez abrir mão da racionalidade para acreditar num monte de esquisitice que, se nos conforta por um lado, nos torna estúpidos por outro, porque a gente perde a noção de querer buscar a verdade para se satisfazer com todo tipo de cretinice, desde que a gente continue a viver. Né? Então, infelizmente, essa medida pessoal, que pode ser feita conjuntamente no âmbito da ciência e de outras disciplinas, é a única forma que nós humanos temos de medir a nós mesmos pela autocrítica e de fazer uma medida de tudo que nos rodeia, mas sem a presunção de que a gente está necessariamente certo. O valor correto das coisas aqui não é a certeza absoluta sobre nada, é o saber procurar. Com compaixão, com respeito, com liberdade, e ir colecionando, se necessariamente for, incertezas, porque é como Immanuel Kant diz, o intelecto de um ser humano se mede pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas. Incertezas, sim. Isso, porque nessa medida não nos é dado ter certeza sobre muita coisa. Na condição humana, a gente pode buscar e questionar tudo, mas concluir é complicado. A gente deve colecionar aparentes incertezas como possibilidades e seguir adiante. Eu tentei e vou continuar a tentar me educar no âmbito desses preceitos, que é o que demais dignifica a existência de um ser humano. Mas na hora em que você morre cheio de verdades, de que Deus tem bigode, que Maria era virgem, isso não serve para nada. Puxa vida, isso aí é que isso que eu me questiono, né? É um direito que eu tenho como ser humano, fazendo parte desse teatro todo. Eu me questiono até quando vão essas coisas, né? Até quando adianta o trabalho do Rogério de Almeida Freitas, de tantas outras pessoas que expõem as suas ideias, colocam para fora as suas virtudes, os seus dons. Isso, nós estamos certos, nós não estamos. Nós estamos falando de éter hoje, éter que é a quintessência, o suprassumo de tudo, vamos dizer, onde estaria tudo, ou a fonte de tudo que é, sei lá se é certo isso, né? Então, que distância nós estamos disso, Elan? Se é que eu me fiz entender. O que adianta toda essa coisa que nós estamos... O trabalho da existência basicamente é um só. Os elétrons desse universo, quando surgiram, estavam todos sujos pela energia mental do Criador caído na própria obra. É isso que as mitologias dizem. Os registros acásticos iniciais que esses elétrons guardaram em si mesmos, né? Fazendo uma analogia, o nosso cérebro, dentro do crânio, tem cerca de 100 bilhões de neurônios, que são células nervosas que se ligam uns aos outros através de axônios e dendritos. Né? Então, vamos imaginar que o eu do Criador que caiu foi esse eu mental e carregou todos os... Mas isso não diz que foi resolvido, Elan? Essa queda não foi... nenhuma. Não? Aí, esses neurônios do Criador se transformaram no nosso universo em elétrons e nesse universo vizinho em antielétrons, pósitrons. E todos eles, principalmente os pósitrons, marcados pela dor da queda do Criador, que apodreceu. Então, sob essa perspectiva, quando a Cabala diz que é necessário realizar o Tikkun, Tikkun é o conserto da obra e o conserto do Criador caído na sua própria obra. Eu lancei um livro há tempos atrás chamado Tzimtzum, o exílio forçado de um Deus, né? De um Criador. Né? Então, o Tikkun, que é um termo cabalista, diz o quê? Que o universo se esforçou para criar seres que consigam compreender o drama e realizar o Tikkun, ou seja, consertar a obra. Por onde é que se conserta a obra? Substituindo as memórias sujas dos elétrons
por novas memórias. Isso só se faz criando informação. Concluindo, os cientistas do século XIX e XX sempre disseram que 4 seriam os componentes que formariam o éter, ou a nossa piscina universal, ou a nossa realidade. Energia, matéria, espaço e tempo. Sim. Essas 4 componentes, energia, matéria, espaço e tempo, seriam tudo. Aí a física quântica diz, ei, não, tem um 5º elemento. E o pior é que ele é o principal, que se chama informação. Porque foi a informação que uma consciência plasmou na energia que criou a energia trabalhada, matéria, espaço e tempo. Então, na verdade, a nossa realidade é formada por 5 elementos: informação, energia, matéria, espaço e tempo. Mas hoje em dia, quem diabos produz informação nessa piscina? Os seres humanos. Sim. Um jacaré produz, mas as informações que ele produz já foram superadas. O cérebro reptiliano já foi substituído, envolvido pelo límbico, pelo cérebro primata. Nós, humanos, hoje, somos quem produzimos as informações mais complexas. Tudo que eu sinto, eu marco nos meus elétrons, só que meus elétrons transmitem para todos os elétrons da piscina universal. Perfeito, aí é que está. Esse é o Ticum. E o pior, os cientistas falam, eu fiz uma palestra um dia desses sobre isso, do biocosmos emergente. Se um monte de elétrons juntos, obedecendo a um genoma humano, terminam dando num cérebro de Eustáquio e de Rogério, todos os elétrons dessa piscina universal, obedecendo a um genoma que lá atrás apodreceu, mas que pode ser reconstruído, fará com que todas as informações guardadas por todos os elétrons desse universo criem uma consciência que emergirá a partir da vida biológica. No caso, nós, os humanos, que somos a última versão da vida biológica. Por isso, os cientistas usam o termo biocosmos emergente para essa consciência cósmica que está surgindo, alicerçada nos velhos registros acásticos ou nas memórias dos elétrons, que é a mesma coisa. Quem produz informação para que essas memórias dos elétrons guardem? Quem pode produzir os melhores sentimentos, os sentimentos mais complexos, mais sofisticados, mais decentes, mais dignos? Nós, os humanos. E outras raças que, porventura, tenham essa condição ou venham a ter. Mas aqui, para você não ser robotizado, porque a informatização robotizada não tem valor para o elétron. Tem a informação da opção de consciência, já que foi uma opção de consciência lá atrás que criou tudo. Aqui, o espectro humano é o que vale. Rogério pode ser o pior monstro que pode existir na Terra, mas pode ser também um excelente ser humano. Qualquer um de nós pode voltar a se transformar num ser bestial, ainda que seja humano, ou num ser maravilhoso. Seja lá o que você for, ou seja lá o modo como você esteja sendo, você marca nos elétrons. Olha só, por isso que é bom, isso é bom. Tem coisa para pensar para caramba. Elan, para a gente, estamos na reta final aqui, eu quero aproveitar isso. Você falou um termo que também é bom a gente esclarecer hoje. Já esclarecemos muita coisa, ou ao menos vão fazer todo mundo pensar, né? O que é essa tal que é bonito se falar, e quanto livro se escreveu, e quanto se escreve ainda, se fala muito na tal de consciência cósmica. Me resuma em poucas palavras, ou em um número de palavras necessário, o que é essa tal de consciência cósmica? Que todo mundo. É o que eu disse no começo do programa: falar frases é a coisa mais maravilhosa que tem. Nós somos, como dizia uma afinada amiga, a Neise, dizer que nós somos papagaios de repetição, ruminantes. A gente rumina sempre a mesma coisa. E a gente não sabe, a maioria das vezes, a gente não sabe o que está falando. O que é consciência cósmica? A gente não consegue saber o que é a consciência aqui, que nós estamos falando, elevar a consciência, nível vibracional, tudo. Quanto mais, então, ainda imaginar uma consciência cósmica. O que é essa tal de consciência cósmica, Elan? Se existisse uma consciência cósmica, nos termos em que os grandes pensadores católicos, espiritualizados, o próprio Humberto Roden, de quem eu sou fã,
eu acho que já li a obra dele várias vezes, e olha que são 60 e poucos livros, é formidável. Várias figuras formidáveis pensavam, existia essa consciência cósmica, mas eu discordo de todos eles. Se essa consciência cósmica existisse nos termos em que eles defendem, seria a consciência cósmica mais criminosa que eu poderia acreditar. Então, qual é o seu ponto de vista? E eu não estou confundindo isso com Deus, o Deus radiante. Né? Aqui nós temos um problema. O problema remonta a um velho axioma. Não vou falar assim porque fica complicado. A questão é, na hora em que você conjuga o verbo ser e não age, a velha questão, o que é que diabos adianta eu ser alguma coisa e não agir? O que é que a gente imagina sobre Deus? Que ele é, mas ele não age. Esse é o grande problema do nosso método filosófico de medir as coisas. O Deus, eu não estou falando de consciência cósmica, tá? O Deus seria um ser radiante que de si expressa toda a pureza, todo o amor, tudo que a gente imaginar de perfeição, mas é uma perfeição no campo da pureza em que não existe caos, não existe nenhum defeito, não existe nada fora a pureza. Sim. Ele é isso, mas ele não age, mas ele é radiante, ele é transcendente e termina sendo imanente em tudo que surge a partir dessa matriz divina primordial que seria a radiância de Deus. Aqui outros seres quebram o protocolo da perfeição e começam a fazer experiências de como é viver fora dessa radiância que implica em que todo mundo tem que ser perfeito. Aqui surge um pouco do livre-arbítrio, que não é mal. É uma tentativa de se viver num outro tipo de ambiente em que você, além de ser, você também tem que agir. Ser e agir. Aí aqui começa o jogo da chamada consciência cósmica. Alguém tentou ser alguma coisa e tentou agir e fez merda. Criou um universo problemático. E a sua consciência faliu, caiu. E a dor disso está marcada nos elétrons e nos pósitrons. Então, nós somos uma obra cuja consciência que mexeu na energia para criar as partículas materiais, essa consciência faliu. Essa consciência, que poderia ser chamada de consciência cósmica, não é de Deus, é de um criador, é de um ser criador que criou errado. Ela precisa ser reconstruída. Porque, nos termos em que ela se expressou, criando espécies com seus defeitos, que defeito? As suas necessidades, que necessidades? De roubar do ambiente alguma coisa para alimentar-se, para se manter vivo. Na hora em que a regra básica da sobrevivência material eu tenho que comer, nem que seja matando alguém para me manter vivo, sobreviver a qualquer custo, e todos os seres vivos que nasceram nesse universo vizinho ou no nosso têm essa doença porque herdaram da podridão da consciência que caiu, não é de Deus, é de um criador problemático. Então, respondendo a sua pergunta, o biocosmos emergente que eu estava falando é essa consciência cósmica que um dia vai ser ofertada de novo a um espírito falido que precisa novamente se imantar ao seu padrão inicial. Se essa vida universal um dia vier a ser compreendida como uma simples operação de uma força-tarefa de espíritos que passou a fazer um sacrifício divino para mergulhar numa piscina apodrecida, para transformar a podridão em luz, é essa a história de todos nós, é a epopeia dos agentes da vida dessa criação. Então, consciência cósmica, imagine só se existisse uma consciência cósmica, enquanto a gente está falando aqui, uma porrada de gente sendo estuprada, uma porrada de crianças sofrendo. Claro. Consciência cósmica é uma maravilha, mas não faz nada. Eu que sou imperfeito e você também, a gente fica querendo agir. Como é que esse ser que é tudo não age, não faz? É de uma majestosa inutilidade, caso exista. E omissão, filosoficamente falando, é crime. Como é que você ama e não cuida? Então, assim,
Se nós entendermos Deus como uma radiância, que de fato esse aí é e não age. É assim. Só que outras consciências agem, fazem homenagens maravilhosas a esse ser, mas uma falhou lá atrás. E é isso que as mitologias falam há muito tempo. Muito bom, olha. Pode preparar, vamos preparar o capacete aí, porque pedrada vem, né? A turma que sempre tem os que gostam e tem aqueles que desagradam, foi o que eu disse no começo, né? Pô, como é que vocês têm coragem de acabar com isso, dizer isso aqui? Não, mas é a liberdade, isso aqui a gente tem que trocar essas ideias, chamar atenção. Se você quiser pensar ao menos sobre a coisa, aí já deixa de ser problema nosso, digamos assim, né? Mas eu acho que a verdade acima de tudo. Quem coleciona certezas religiosas, né, de fato, eu tenho que pedir desculpas, porque a gente termina ferindo a suscetibilidade. Não tenha dúvida, eu sei. Mas é uma questão de fé, respeito. Mas aqui a gente não está no âmbito de nenhuma religião. Nós estamos aqui livremente, como é a proposta do seu programa, tentando falar e sem impor, ou sem querer, está pretendendo. Exatamente, é isso aí. Impor verdade. Cada um faça bom uso do que é falado aqui. Sementes para a reflexão. Nos livros que eu escrevo, nas palestras que eu faço, eu digo, posso estar errado em tudo e devo estar errado. Então, tenha prudência. Agora, acho que é importante a gente refletir sobre essas coisas. Não tenha dúvida. Pelo menos chamar para reflexão. É isso, meu grande irmão. Muito obrigado mais uma vez pela riqueza dos seus ensinamentos. E até uma próxima oportunidade. Eu já tenho já durante a nossa conversa, já intuí o nosso próximo tema, mas tudo bem, deixa para depois. Maravilha. Obrigado, um forte abraço, Elan. Um grande abraço. Gente, é por isso que eu gosto de trazê-lo aqui, porque são as ideias atuais, né? Ideias próprias, assim, de alguém que tem coragem de expô-las, né? Muita gente tem grandes ideias, mas fica temeroso. Será que se eu me expor, será o que vão dizer de mim? E aí passa o tempo, passa a vida e você não fez. Olha que ele falou há pouco assim, né? Ser e fazer. Putz, olha, sensacional. Isso aí já gravei aqui e já serviu o programa por isso. Eu acho que muita gente tem que pensar isso. Não adianta apenas ser, né? Tem que fazer também. É isso aí, gente. Com essa, vamos fazer na linha. Fraterno abraço e até semana que vem. Tchau.